Irmãos, a mensagem de hoje, se alguém adivinhar sobre o que se trata, ganha um prêmio depois do culto. Ressurreição. Olha, você é boa nisso, hein? Só que não. Claro, é sobre ressurreição, mas a passagem que nós vamos ler, nós encontramos em Atos. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, no capítulo 10, do versículo 34 ao 43. Obrigado. Atos 10, do 34 ao 43. Diz assim, a versão que eu vou ler é na Nova Versão Internacional. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele. Depois que o ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra tua, que ela é viva e que ela fala ao nosso coração, que o Senhor leva em consideração as circunstâncias que nós nos encontramos e que ela nunca volta vazia. Nós sempre podemos tirar proveito de aprendizado. Tua palavra diz que ela é útil para o aprendizado e ela penetra mais profundo do que uma faca de 2 gumes a ponto de separar juntas e medulas. Pai querido, que seja separado em nossa vida tudo aquilo que deve ser separado. Nós queremos ser separados para o Senhor. E é tudo aquilo que não agrada o Senhor seja separado e posto fora da nossa vida, Pai. Nós queremos ter uma vida de consagração, de santificação, e nós precisamos do Senhor, precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida para conseguir isso. Nós te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, para contextualizar um pouquinho, o que se passa nessa passagem aqui é quando Pedro foi chamado para a presença de Cornélio. Vocês lembram dessa história? Então Pedro estava na casa de Simão, do curtidor, e aí ele estava no terraço orando e de repente ele teve uma visão de um lençol sendo baixado na frente dele com todo tipo de répteis, animais considerados impuros naquela época, né? E alimentos que eram considerados impuros naquela época, e uma voz dos céus que dizia: Pedro, mata e come. E Pedro daí diz que não, jamais coloquei coisa impura nos meus lábios, nunca comi coisa impura. E aí aquela voz disse: não diga que é impuro aquilo que eu santifico. Nós tivemos... isso aconteceu 3 vezes, né? E na terceira vez, então, o lençol foi erguido e bateram os mensageiros de Cornélio na casa de Simão, o curtidor, para chamar Pedro, para que Pedro fosse à presença de Cornélio. Essa questão de santificação, de tornar santo algo que às vezes os olhos das pessoas consideram imundo, nós tivemos esse diálogo no nosso curso de novos membros. Vocês devem estar lembrados. E
ali a gente começa a entender que não é o que nós julgamos, não é o nosso conceito já formado que determina o que é santo e o que não é santo. E o exemplo que foi dado foi quando os utensílios do tabernáculo foram separados. O ouro que foi usado foi ouro de despojos, né? Despojos de povos inimigos de Israel. E aquele ouro, quando foi separado para ser fundido, então ele foi tratado como santo. Aí depois de receber o formato que deveria receber, então ele passou por um processo de santificação, no qual um bezerro foi morto, foi aspergido sangue sobre aqueles utensílios, eles foram consagrados ao serviço no templo e então eles estavam santificados, né? E haviam utensílios para honra, utensílios para desonra. Vocês estão lembrados disso, né? Então esse foi o contexto aqui que antecedeu a leitura que nós fizemos, quando Pedro dá um testemunho breve de toda a passagem de Jesus na terra. Pode ver que a gente não levou muito tempo para ler essa passagem, mas foi um super resumo do que Jesus fez. E ele estava diante de quem? Ele estava diante de Cornélio. Quem que era Cornélio? Cornélio era um gentil. E o gentil que buscava Deus. Quando ele foi lá, quando Pedro chegou lá, a primeira coisa que o centurião fala é de que ele teve uma visão de um anjo, e esse anjo instruiu ele que chamasse Pedro para sua casa e ouvisse dele o que ele tivesse para falar. Depois que Pedro falou isso aqui, houve um derramamento do Espírito Santo naquele lugar, né? E ali foi o primeiro lugar em que as pessoas, os gentios, foram chamados de cristãos. Então aqui é o começo da nossa igreja, certo? Isso aqui é para a gente contextualizar, mas 3 pontos eu quero ressaltar nessa leitura que nós fizemos. Primeiro, nós precisamos ressaltar que Jesus nos ama até o fim, e esse amar até o fim, ele opera alguma coisa em nossa vida, tá? Então, a primeira coisa que ele opera é que Jesus ele se faz presente em nosso sofrimento, né? E então ele nos enche do Espírito Santo e nos envia. Vamos ler João 20, do 19 a 23. Se vocês não quiserem abrir, eu vou ler, é bem curtinho, está aqui. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Percebam que aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Cornélio, só que quem recebeu o Espírito Santo a primeira vez eram os discípulos mais próximos, e Pedro estava no meio deles. Aquela mesma coisa que Pedro vivenciou diretamente de Jesus, quando ele viu Jesus ressurreto na sua frente, né? Primeiro, vamos lembrar que eles estavam tristes, porque eles sabiam que Jesus tinha morrido. As mulheres tinham ido no túmulo de manhã cedo, e tinham também Pedro e João também tinham ido ao túmulo logo depois das mulheres, e viram que Jesus não estava ali, e no final do dia Jesus aparece. Então aquelas dúvidas todas que surgiram automaticamente na cabeça daqueles discípulos, de repente foram substituídas por uma alegria enorme. E essa alegria, ela veio imediatamente seguida de um mandado, né? Eles foram enviados. E esse envio, ele teve que ser trabalhado no coração de Pedro, né? Ele foi enviado, e foi enviado aos gentios, aos judeus primeiramente.
ele pregava a morte, a ressurreição e a salvação por meio de Jesus Cristo a todo judeu. Quando chegou esse momento dele falar para Cornélio, ele viu a mesma coisa que tinha acontecido com ele. Aquela família, o Cornélio, a família dele, os seus amigos estavam todos presentes ali e todos eles estavam ansiosos por ouvir o que Pedro tinha para falar. Eles já conheciam a história do povo de Israel. Eles já conheciam, isso é importante a gente lembrar, porque às vezes nós conhecemos ou pessoas conhecem a nossa história de fé. Só que a história de fé ela é individual, não tem como eu viver a história de outra pessoa. Né? Eu tenho que viver a minha história de fé. Essa vai fazer diferença para mim. Quando eu chego num momento em que eu posso ouvir o testemunho de uma pessoa que viveu aquilo, existe transformação acontecendo na minha vida. Percebam que as pessoas que estavam lá, eles conheciam a história de Israel. Eles conheciam de ouvir falar. De repente, eles estavam diante deles estava uma pessoa que viveu aquilo que foi predito pelos profetas, pelos salmos. Toda a história do Antigo Testamento que apontava para Jesus, ela estava ali sendo declarada de uma forma resumida na frente deles, e então o Espírito Santo teve a oportunidade de fazer a mudança na vida deles. Aquela angústia que eles estavam vivendo, de buscar o sentido da vida, de repente teve um fim. Em que momento Jesus entrou na tua vida? Você já parou para pensar? No nosso grupo pequeno, eu coloquei esse desafio para a gente colocar no papel. Como foi nossa história de conversão? E esse desafio a gente vai ouvir na terça-feira, fica o lembrete. Terça-feira a gente vai ouvir esse desafio e não serão toleradas faltas ou ausências não avisadas que não sejam por saúde. Brincadeira. Vai ficar gripado? Não vai. Mas de todos os relatos que eu ouvi de conversão, todos tinham características em comum. Todos estavam vivendo por um momento difícil, passando por um momento difícil na sua vida, ou de humilhação, ou de prisão, de desilusão, de sonhos derrubados, sabe? E é nesse momento que Jesus se aproxima dessas pessoas. Eu parei a pensar e fiquei me perguntando por que Jesus se aproxima nos momentos de dificuldade e não nos momentos de coisas boas. Por que será? É um mistério. Mas uma das respostas que me veio é que normalmente quando estamos em dificuldade é quando nós percebemos o menor número de pessoas ao nosso lado nos dando apoio. Quando nós estamos bem, nós sempre estamos cheios de pessoas ao nosso lado. E quando de repente a gente não está tão bem, essas pessoas desaparecem, ficam poucas. Às vezes isso também pode ser só uma impressão nossa, mas o fato é que a nossa impressão é o que fala para o nosso coração. E Jesus, ele disse que estaria sempre conosco. E esse momento é o momento que nós podemos perceber o amor sem fim de Jesus por nós. Cada um de nós tem uma história diferente. Pedro teve uma história, ele caminhou com Jesus. Cornélio teve outra história, bem diferente. E ele ouviu falar de Pedro. Às vezes a nossa história, ela é um catalisador para a história do outro andar mais rápido com Jesus. A gente precisa perceber isso. Às vezes o que nós vivemos é aquilo que a outra pessoa precisa ouvir ou saber que tem coisa para frente na vida dela. Existe esperança para a vida dela. Por isso, então, que nós chegamos no segundo ponto, que é que a ressurreição ela precisa ser experimentada por cada um.
Pedro teve a experiência dele e Cornélio, ao ouvir o testemunho de Pedro, teve a experiência dele também. Nós vamos ver ainda no capítulo 24 de Lucas, mas uns versículos mais para frente, no 30 ao 32, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Lucas 24, 11 a 12. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. O que aconteceu aqui? As mulheres tinham ido de manhã cedinho para como é que é o nome do negócio? Para ungir Jesus. Obrigado. Para ungir Jesus. E quando chegaram lá, a pedra estava removida, aí 2 anjos estavam lá no lugar. E falaram para elas que Jesus tinha ressuscitado. E orientaram que elas fossem voltando correndo para avisar isso aos discípulos. Tem uma outra versão em Marcos que ele fala assim, eu acho que é em Marcos, depois posso confirmar, que os anjos dizem: avisem os discípulos e a Pedro especificamente. Isso me chamou muita atenção, porque Pedro ele era muito motivado assim pela circunstância, eu vou dizer. Às vezes faltam as palavras. Ele era impulsivo. E aí ele ouviu aquele negócio lá e por mais que ele tivesse ouvido o próprio Jesus, que ele iria morrer em 3 dias e ia ressuscitar, quando ele ouviu aquele relato das mulheres, ele não acreditou. Ele foi lá tirar a prova concreta daquilo lá. E isso eu quero trazer para a gente também. Por que trazer para a gente? Porque Jesus, ele operou uma coisa específica na tua vida. E o que Jesus faz na tua vida, não exatamente Deus vai fazer na vida de outra pessoa. Ele vai tocar a vida de cada um de uma maneira totalmente especial, em uma circunstância totalmente especial. Por mais que naquela manhã, tanto as mulheres quanto Pedro tiveram acesso ao túmulo, a maneira como os dois receberam a mensagem foi diferente, né? E qual foi o impacto que teve a mensagem que as mulheres falaram? As mulheres impactaram 12 pessoas. E quando Pedro foi lá, quantas pessoas depois não foram impactadas? Claro, a gente tem que levar em consideração a cultura da época, a questão da mulher na sociedade, mas o que eu quero trazer não é com relação a isso especificamente, mas sim que cada um consegue alcançar pessoas específicas. Se ninguém alcançasse Pedro, que tinha uma facilidade enorme para falar com multidões, como que as multidões ficariam sabendo? Não existe o mais importante e menos importante na história aqui, entendam? Que cada um de nós tem um papel especial e vive uma experiência única e especial com a ressurreição de Jesus Cristo. Aí, a gente chega no terceiro momento em que eu intitulei que a maneira que nós agimos, ela denuncia quem nós seguimos. É até às vezes perigoso a gente pensar dessa maneira, porque nós não somos perfeitos. E cada pessoa, ela tem um olho clínico para um determinado tipo de atitude. E é muito fácil nós examinarmos uma pessoa e avaliar essa pessoa com base na nossa história e com base nos nossos valores, e aí nós nos colocamos como juízes da outra pessoa e argumentamos ou até já declaramos a culpa ou a inocência daquelas pessoas.
Agora sim, Lucas 24, 30 a 32, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É interessante isso, porque nós vemos o princípio do evangelismo sendo feito por Jesus recém-ressurreto, quando ele falou para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Vocês sabem quem eram aqueles discípulos? Não eram uns dos 12. Não eram. Isso me coloca mais um cenário na frente. Porque nós temos o mestre, temos aqueles 3 com quem ele tinha mais comunicação, mais comunhão, que era Pedro, Tiago e João. Temos, junto com os 3, os 12 que eram os apóstolos, né? Mas que apóstolos foram chamados depois só. Jesus os coloca como apóstolos, mas eram discípulos, como outros também, 12. Depois temos 70 discípulos que foram os primeiros enviados. Depois temos mais 70 discípulos que foram enviados. E depois, na ascensão de Jesus, nós temos 500 pessoas no momento da ascensão dele. E depois da primeira pregação de Pedro, nós temos 3.000 convertidos. Percebam que o impacto de cada pessoa é diferente e é diretamente proporcional à proximidade que essa pessoa tem com Jesus. Eu não sei se estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo falar, mas depende de nós buscarmos a comunhão com Jesus. Porque ele estava ali tanto para os 3, quanto para os 12, quanto para os 70, quanto para os 500. E os que obtiveram mais de Jesus são os que eram mais próximos dele. Eles buscavam comunhão mais tempo com Jesus. Então, esse evangelismo que Jesus colocou em prática no caminho de Emaús, ele não se identificou. Em segundo lugar, os discípulos não o reconheceram. E quantas vezes isso não acontece? Nós não vivemos situações em que nós percebemos algo bom acontecendo e não nos damos conta que aquilo está vindo de Deus? Que aquilo está vindo diretamente de Jesus? E aí depois, de repente, cai a ficha. De repente cai a ficha e nós nos damos conta que era Jesus que estava cuidando daquilo. Então, a ressurreição de Jesus, ela abre uma janela na nossa vida que permite que a gente enxergue longe. E esse enxergar longe qual que é o horizonte que Deus traçou para a nossa vida? Se a gente for ver um pouco depois a vida de Paulo que perseguiu a igreja, Deus falou para Ananias para Zacarias, para o cara que ia orar por Paulo, que o quanto que valia sofrer pelo nome de Cristo. E isso Paulo ele tomou com uma seriedade. Paulo foi o homem que mais escreveu o Novo Testamento, mas também foi o que mais sofreu. Se nós formos ver a história, ele é o que mais escreveu. A maior parte dos escritos dele foi escrito na cadeia, e ele dizia que em tudo ainda era grato a Deus pelo que estava acontecendo. Às vezes aquilo que para a gente parece uma vida impossível de ser vivida,
quando nós decidimos viver ela de acordo com a vontade de Deus, recebendo como um presente que Deus nos dá cada um dos detalhes de nossa vida, nós começamos a perceber que não somos nós que determinamos as coisas. Nós começamos a perceber que não somos nós que estamos no controle das coisas, e sim que Deus, Ele governa. Deus quer usar a nossa vida, Ele nos lapida. Deus, Ele nos molda, Ele nos dá substância para que quando nós falarmos alguma coisa, aquilo realmente impacte a vida dos outros. Então, para frisar, Jesus, Ele sempre entra em nossa vida em um momento de sofrimento, em um momento de necessidade, pelo menos na maioria das vezes. E a nosso momento de conversão provavelmente foi um momento assim, que nós percebemos o quanto nós somos carentes de Deus. Depois que a nossa vida espiritual tem que ser vivida por nós, não tem como nós vivemos a vida de outra pessoa. É nós que teremos a nossa experiência com Jesus. E é essa experiência com Jesus que vai ser usada por Deus para que outras pessoas tenham a sua experiência com Deus. E a maneira como nós agimos, mesmo sem dar bibliada nas pessoas, vai denunciar quem nós seguimos. Amém? Eu queria convidar a igreja para um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento da Tua Palavra, Pai, em que nós vemos o quanto Cristo fez por nós. Nós te agradecemos porque a todos nós Ele nos veio em um momento em que nós mais precisávamos. E nós queremos, de hoje em diante, Pai, ter sempre convicção de que a nossa vida teve um alto valor, tem um alto valor para o Senhor. E que o Senhor quer usar a nossa vida para impactar outras pessoas a terem essa mesma experiência com o Senhor que nós tivemos, da maneira especial que só eles terão. Pai querido, que nossa vida seja um ato de louvor e adoração permanente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.